pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Didaticamente, nós podemos separar esses métodos em 5 tipos, em 5 categorias. Nós temos os métodos comportamentais, nós temos métodos chamados de barreira, também temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino, além dos métodos hormonais e métodos cirúrgicos. Vamos falar de cada um deles a partir de agora. Então, vamos começar falando dos métodos comportamentais. Esses são aqueles que identificam o período fértil e evita-se a relação sexual durante esse período. O primeiro deles é a tabelinha. A tabelinha, ela funciona contando o ciclo menstrual da mulher, onde se calcula lá por volta do 14º dia, quando um ciclo de 28 dias, que seria o período da ovulação, e aí contaria-se 4 dias antes e 4 dias depois, que seria o período fértil. Este método, a eficácia dele é muito baixa. Então, é recomendável utilizar outros métodos combinados, como os preservativos ou os espermicidas. Outro método comportamental é o mucocervical. Nesse método, se identifica o período fértil da mulher pelas modificações cíclicas do muco cervical. Então, é feito um autoexame. Essa observação, ela tem que ser diária. E esse muco que vai aparecer cerca de 2 a 3 dias depois da menstruação, no início ele é pouco consistente e ele vai se tornando cada vez mais espesso. Então, logo antes da ovulação, ele atinge o que nós chamamos de ápice, que é quando ele fica mais grosso, mais espesso, bem grudento. E aí se consegue identificar o período fértil. Também é um método contraceptivo cuja eficácia ela é relativamente baixa, porque a mulher ela tem que ter conhecimento muito profundo de qualquer alteração no seu corpo. Então, agora falando sobre os métodos de barreira. São métodos que vão impedir o contato direto dos espermatozoides com os óvulos. O primeiro e mais conhecido entre os métodos de barreira é a camisinha masculina. Nada mais é do que um envoltório de látex que vai recobrir o pênis durante o ato sexual, impedindo o contato do sêmen com o corpo feminino, com o corpo da mulher. A taxa de eficácia desse método é relativamente alta. Existem falhas, né? A taxa de falha varia algo em torno de 3 a 14 mulheres a cada 100 engravidando durante um ano de uso de camisinha em todas as relações sexuais. Outra vantagem da camisinha masculina é porque ela é também um método de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Outro método de barreira é a camisinha feminina. Diferentemente da camisinha masculina, a camisinha feminina ela é constituída por um tubo de poliuretano, onde ela tem uma extremidade fechada e uma outra que é aberta. E é acoplado por 2 anéis flexíveis, também feitos de poliuretano. Um fica no cérvice da parede uterina, paredes vaginais e na vulva. Esse método apresenta uma eficácia muito alta, né? Em torno de 82 a 97%. Tá? É um produto que já vem lubrificado e ele é muito mais resistente que o látex que é utilizado nas camisinhas masculinas. Outro método de barreira é o diafragma. Ele é um cone flexível feito de silicone ou de látex que vai ser introduzido no fundo da vagina. Ele pode apresentar vários tamanhos, 6 ao todo. Então, para a utilização correta, é recomendado a indicação de um médico, que ele vai indicar qual é o tamanho de diafragma correto, dependendo do tamanho do colo uterino. Esse método ele deve ser utilizado em conjunto com o espermicida. É recomendado introduzir o diafragma na vagina cerca de 15 a 30 minutos antes da relação sexual
e só retirar ele depois de 6 a 8 horas após a última relação sexual. E o último método de barreira são os espermicidas. Eles são cremes vaginais que vão ter propriedade espermicida, ou seja, de matar os espermatozoides. Eles podem ser utilizados antes e depois do ato sexual. Existem várias formas de espermicidas. Nós temos apresentações em cremes, em geleias, supositórios, tabletes, espumas. Entre os métodos hormonais, o primeiro que nós vamos falar são as pílulas anticoncepcionais. Nesse método, existe a associação de dois hormônios, a progesterona e o estrógeno. Eles vão impedir a ovulação. Como? Pelo bloqueio da liberação de gonadotrofinas pela hipófise. Nesse método, com as pílulas anticoncepcionais, também existe uma alteração no muco cervical. Ele vai se tornar mais inóspito, mais hostil ao espermatozoide, além de alterar algumas condições endometriais e modificar a contratilidade das tubas uterinas, o que vai interferir no transporte ovular, no transporte do óvulo. Outro método hormonal são as injeções, o método injetável. Nesse método, o anticoncepcional ele é uma injeção que vai conter os hormônios. Pode ser só a progesterona ou pode ser a associação entre a progesterona e o estrógeno juntos, que vai impedir o corpo de liberar os óvulos e vai tornar o muco do colo uterino mais espesso. E o último método hormonal que nós vamos falar é um implante subcutâneo, que ele é um implante de 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro aproximadamente, que vai ser introduzido por baixo da pele, por meio de um aplicador próprio que é descartável. Esse método, ele vai também, liberando hormônios aos poucos no organismo e vai impedir a liberação do óvulo no ovário, além de causar alterações na secreção do muco do colo uterino e também vai dificultar a entrada dos espermatozoides. O próximo método contraceptivo é o DIU, ou dispositivo intrauterino. Ele é uma pequena peça de plástico em polietileno com uma parte recoberta de cobre em formato de espiral, que vai ser colocada pelo médico dentro do útero. O cobre ele vai bloquear a atividade dos espermatozoides, dificultando que eles acessem o óvulo e evitando a gravidez. A eficácia nesse método é em torno de 98%. Entre os métodos cirúrgicos, que são aqueles definitivos, nós temos dois. O primeiro é a conhecida como laqueadura ou ligadura das tubas uterinas. Esse é um método de esterilização cirúrgica que, para ocorrer, ele precisa de uma indicação médica. E só pode ser realizado por mulheres com mais de 25 anos e que tenham pelo menos 2 filhos e tenham passado por grupos educativos, para que ela possa conhecer todos os métodos contraceptivos e tenha certeza de que é a opção que ela deseja. A ligadura das tubas uterinas, ela consiste em amarrar as tubas e cortar a ligação entre elas, interrompendo, impedindo que quando ocorra a ovulação, o óvulo consiga passar por toda a tuba uterina e chegar na região do útero. Então, ele impede essa passagem. Então, as tubas elas são amarradas e cortadas. O segundo método cirúrgico é a vasectomia. Nesse método, os canais deferentes, que são aqueles tubos bem fininhos que saem dos testículos e ficam dentro do saco escrotal, eles são cortados. Então, o corte é feito nessa região. Não é necessária uma operação de grande porte, é uma cirurgia relativamente simples. Nesse método, o homem ele vai deixar de ser fértil porque não vai ter espermatozoides no sêmen, mas ele vai continuar produzindo os espermatozoides normalmente, só que eles serão reabsorvidos pelo organismo. Nesse método, o homem não perde a ereção, nem a ejaculação, nem a capacidade sexual, ela é afetada de qualquer forma.
Então, pessoal, nós terminamos a nossa aula por aqui. Na aula de hoje, nós falamos sobre os métodos anticoncepcionais. Nós vimos os métodos de barreira, nós vimos métodos hormonais, nós falamos do DIU e também falamos dos métodos cirúrgicos. Nós falamos alguns detalhes sobre cada um desses métodos, a sua eficácia e especificidades. Então, realizem as atividades da plataforma. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E até a nossa próxima aula, pessoal!